A sanção a Alexandre de Moraes acendeu o bolsonarismo. Mas afinal, até onde vai o lobby de Eduardo Bolsonaro? E quem realmente ganhou com isso? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau do Político. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. A gente já vem comentando aí da cruzada solitária. Solitária não, perdão, porque é ele e o Paulo Figueiredo. Que inclusive é neto do Figueiredo, eu não sabia. Caraca, velho. Eu não sabia, eu achei que era. Figueiredo é um nome até comum, vai. Comum. E, pô, a gente. E eu, inclusive, eu tenho que. Acho que pedir desculpas ao Eduardo Bolsonaro. Que eu falei que não, esse cara aí não tem força nenhuma, pelo amor de Deus, bababá. E, pô, alguma força ele tem, né, cara? Porque ele sempre bateram na tecla não das tarifárias, apesar dele depois ter falado que foi ele que fez. E depois ele falou, inclusive, que foi ele que fez as negociações para os bens em exceções, enfim, veja o nosso último programa. Mas, enfim, o ministro Alexandre de Moraes foi pego na Lei Magnitsky, como era o que ele inicialmente prometia, inicialmente articulava, né? Mas no fim das contas, a Lei Magnitsky acabou sendo mais severa, né, que o tarifaço. Nominalmente, é uma coisa que pesou mais a Magnitsky. E aí muitos bolsonaristas vieram com aquela frase do Lula, o grosso finalmente entra. Mas eu acho que faltou combinar um pouco a alegria deles com a frustração do Alexandre, né? Visto que ele não vai aos Estados Unidos há 2 anos, tá com o visto vencido há 2 anos, perdão, e não tem nenhuma operação financeira no país. Pô, não, mas eu achei isso aí um pouco. Até saiu aquela foto lá. Acho que até ela pode ser condenável mesmo, porque, enfim, é uma autoridade, mas enfim, muito engraçado dele mostrando o dedo no meio lá no jogo do Corinthians, né? Mas eu acho que tem um quê ali de tipo, não, nem liguei, mas pô, no final você liga, né? Porque é uma humilhação pública. Simbolicamente. É uma humilhação pública. Tipo, essa lei, ela tem 2 pesos, né? O primeiro, o peso objetivo, né? Que, pô, você fica com seus bens bloqueados. E o segundo é que você fica num quê meio palha internacional, né? Uhum. Tipo, não é bom você ser enquadrado nessa lei que enquadra, pô, os caras lá que... traficante internacional de droga, terroristas e etc e tal. Mesmo que o criador da lei fale que não se aplica, aplicou, né? É que assim, o Trump já tinha colocado aquele promotor do Tribunal Penal Internacional que tinha denunciado o Netanyahu por genocídio em Gaza na mesma lei. Então assim, o Trump, claro, sim, ele é presidente, toda decisão que o presidente toma é política. Ele parece estar estendendo um pouco o limite da interpretação da lei, porque se ela vai punir pessoas que cometeram crimes contra os direitos humanos, crimes de tortura, não me parece o caso do Alexandre. Você pode discordar das decisões do judiciário brasileiro, mas o Alexandre de Moraes me parece alguém que está descumprindo direitos humanos básicos, com condenação dos réus 8 de janeiro, ainda a questão do Bolsonaro. E assim, aí eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que o Eduardo, essa atuação do Eduardo, o lobby do Eduardo, ele tem um significado, e a gente até discutiu isso em alguns programas anteriores, desse movimento do Eduardo até de vencer, entre aspas, a disputa interna dentro desse núcleo mais duro do bolsonarismo. Já pensando em 26, já pensando na sucessão carismática que vai acontecer numa eventual condenação do Jair, até pela idade avançada que ele tem. Eu acho que esse movimento do Eduardo é um movimento de independência, sabe? É o filho deixando a casa do pai para morar sozinho, para tentar alçar esses voos solo dele ali, do Eduardo. E eu também tenho a impressão que aí, é claro, ele foi usado e deixou ser usado, porque eu acho que o objetivo inicial era a sanção individual ao Alexandre de Moraes. Esse constrangimento, se o Eduardo pudesse escolher o que ele gostaria com esse deputado no exílio que ele é hoje, era ter conseguido apresentar logo essa humilhação ao Alexandre de Moraes. Acho que seria a vitória que ele poderia apresentar para o grupo dele sem o ônus dessa questão das tarifas. E aí eu acho que por isso que eu digo que ele foi parcialmente usado, eu acho que ele, estando nos Estados Unidos, gera uma justificativa mais fácil do porquê as tarifas podem existir. Se ela é causa ou consequência, a gente até debateu no último programa. Mas, de qualquer forma, elas atendem o interesse da política comercial e externa do Trump. E agora, de novo, ele consegue usar a mesma moeda de troca, a intermediação com o Eduardo Bolsonaro, a pressão para a punição do Alexandre de Moraes, para justificar as isenções que ele apresentou para alguns setores que a gente também discutiu no programa anterior. Então, o Eduardo tá ali, claro, ele não tem tanta força para poder exigir o que o Trump vai fazer, mas agora ele pode caracterizar a passagem dele pelos Estados Unidos como uma vitória. Eu acho que era esse o objetivo que ele tinha em mente quando ele embarcou para os Estados Unidos alguns meses atrás. Veio com alguma demora, mas veio. Não, e sobretudo assim, porque as tarifas pegaram mal. Tem tentado ali driblar ou criar narrativas, etc
e tal, tipo, o saldo geral foi negativo. E o saldo geral foi mais negativo ainda quando começou-se a fazer as negociações entre os governos e, enfim, as exceções que a gente já tratou no programa anterior. Aí realmente ficou uma coisa, tipo, e ele ainda tentou falar, não, eu que fiz isso aí e tal. Todo mundo sabe que não, né? Então, tipo, então o saldo tava negativo. Dentre toda essa trajetória atrapalhada que a gente tava narrando, esse foi uma vitória de fato, assim. Ele conseguiu sair com alguma parada, né? Mas ficou um sentimento de insatisfação, eu senti. Ou ele é um cara insaciável, né? O homem econômico racional é insaciável. Porque ele quer seguir fazendo lobby na Europa agora. Porque ficou essa situação do tipo, ganhamos de 1-0, a gente quer ir para 3. E hoje, cara, eu vi que saiu assim umas reportagens, umas sondagens, babá, que já começa a se discutir ampliação da Lei Magnitsky para outros membros da Suprema Corte. E o Eduardo Bolsonaro já falou que, pô, isso realmente pode acontecer, tal. Isso vai começar a gerar uma certa preocupação nos outros, sobretudo os que não são muito alinhados, assim, que não tem muito interesse nessas coisas, tipo o Fux, o Cássio Nunes, etc e tal. Esses caras, eles não vão querer ser afetados por isso, mas eles vão. Porque, inclusive, o Alexandre de Moraes, acho que sexta-feira, né, ele falou, não, porque, olha, eu não faço nada sozinho, eu faço tudo referendado pela corte, em cima da corte, não sou eu, é a corte, tal. O que é verdade, mas, enfim, se é a corte, então vai todo mundo levar junto. E aí eu acho que é o que, possivelmente, o Eduardo Bolsonaro vai tentar articular. Olha o que eu consigo fazer. Senhor Fux, por favor, haja de dentro aí você também. Sim. Sabe? Esse tipo de coisa. O Fux não foi incluso, né? O Fux não foi incluso, mas ele pode vir a ser. Não, eu concordo. Eu acho que isso pode gerar uma divisão dentro do Supremo, né? Esses três, eu acho que até... O Fux a gente não sabe, a gente vai entender o posicionamento dele, porque ele vai O votar. Fux é muito engraçado, inclusive. Vocês sabiam que ele é faixa preta de karatê? Ele é faixa preta de karatê. Ele e o Haddad, né? O Haddad é da marcial. É judô também. que o Haddad luta, né? Mas podia rolar uma Luta? brincadeirinha Haddad assim. versus Fux, é o caso R$10 do Fux. Sim. Assim, eu acho que o Fux, o Cássio e o André Mendonça, eles já teoricamente não foram inclusos nesse rol. Talvez ministros que estejam nessa maioria atual, aí essa aparente maioria, Primeira turma. Né? Na turma principalmente, mas eu não sei se o Alexandre até discutiu se isso dele levar o julgamento ao pleno depois, o resultado na turma, não sei quanto isso vai prosseguir ou não para setembro, até porque tem aqueles votos digital, então é mais rápido, mas enfim, de qualquer forma, eu acredito que isso possa gerar uma divisão. Mas eu ainda acho que o Bolsonaro vai ser condenado. Eu acho que o espaço de manobra que ele tem é muito curto para uma alteração substancial do encaminhamento que os ministros têm dado. Agora, a questão da lei em si, eu estava lendo até os setores bancários brasileiros se manifestando, de que em alguns casos ela é mais específica, sobre quais serviços estão impedidos o alvo de realizar. No caso do Alexandre de Moraes, ainda precisa ter eventuais desdobramentos, mas a aplicação dela no sentido mais genérico do termo vai impedir ele em transações em dólar, né? Transações em dólar que passem por bancos brasileiros estariam impedidas. Agora, se essa punição se estender a outras empresas americanas, PayPal, Apple, se a Casa Branca usar da prerrogativa da lei para tentar pressionar, a gente vai ter um impasse institucional considerável, porque quem vai julgar? Porque pela lei brasileira, essas empresas não podem desrespeitar uma decisão soberana. A lei não se aplica ao Brasil, essa lei é uma lei americana. Sim. Elas teriam que continuar fornecendo serviços para o Alexandre de Moraes regularmente, até porque ele não está enquadrado em nenhuma lei brasileira. Quem vai julgar a constitucionalidade desse movimento das empresas é o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, esse impasse institucional, se estendido a empresas americanas que possam levar a contestações do próprio Alexandre na corte, vai gerar um cenário bem curioso para os próximos meses. Assim, a gente vai ter que ver como a lei vai ser aplicada na prática, mas o impasse jurídico está aí já, né? Quem vai julgar a validade das decisões da empresa e, pela lei brasileira, a ilegalidade dessas decisões é o próprio Alexandre. E isso vai, assim, em uma questão de narrativa, até aumentar o que eles já denunciam, né? Pô, o cara aí é a vítima, o júri e o juiz. Que nesse caso ele é mesmo, né? E vai ter que ser mesmo, né? Não tem o que fazer, né? Não. Ele pode até se isentar, falar, eu tô isento, mas assim, eu acho difícil que os outros ministros vão validar uma lei americana pro Brasil, né? Falar, não, realmente, acho que ele não pode comprar mais iPhone, sei lá. Acho que assim, a aplicabilidade me parece um pouco difícil. E, cara, nesse sentido, assim, o Bolsonaro já tinha pouco tempo, né? Considerando que ele só tem esse ano, se aquilo que a gente sempre fala, do STF querer fechar os casos do Bolsonaro esse ano antes da eleição e tal, ele já tinha pouco tempo. Agora, então, cara,
Tipo, foi o que a gente já falou, de que tipo, o Eduardo Bolsonaro jogou o pai dele no tudo ou nada, e talvez agora tipo, o nada esteja cada vez mais próximo, né? Assim, a humilhação será respondida com humilhação, né? E você já teve também uma certa mudança de atuação por parte do Bolsonaro, com aquelas frases mais duras quando ele colocou a tornozeleira eletrônica, etc e tal, enfim. E assim, eu acho que essas contestações, e elas vão acontecer, elas já têm acontecido na justiça americana, porque aí tanto a questão das tarifas quanto a Magnitsky, pela justiça americana, também me parecem meio irregulares, esse uso indevido de damas às cláusulas, aí a justificativa do Trump, as duas são, pelo menos do ponto de vista da legislação americana, pelo que eu vi alguns especialistas falando, inconstitucionais e tal. É que assim, a gente sabe que a constitucionalidade nos Estados Unidos não é tão ampla quanto no Brasil, né? A Constituição é muito curta e a interpretação vai muito de convenção no momento, é outro tipo de direito, e claro, e a gente vai entender um pouco o funcionamento das cortes americanas em relação às decisões do executivo, que é o grande debate dos republicanos desde o Nixon, sei lá, se o presidente faz não é legal. A gente vai ver quanto as cortes americanas têm a capacidade de barrar decisões do Trump, mas acho que essas ações vão ser judicializadas nos Estados Unidos, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, até pelo próprio Alexandre, questionando a validade da aplicação da lei. E falando do Bolsonaro, a gente tinha comentado no programa da prisão do Collor que a prerrogativa Collor poderia se estender ao Bolsonaro, quer dizer, ele condenado em setembro ou outubro, ele poderia ficar em prisão domiciliar, justamente porque ele tem problemas de saúde públicos. Então, ele poderia ser condenado e ficar o tempo de detenção privativamente na sua casa. Talvez a humilhação que o Alexandre sofreu, e aí a fala do Guilherme, possa ser revertida com a prerrogativa Collor tendo sido jogada fora. Quer dizer, Bolsonaro passa um tempo em regime fechado, pelo menos o início do cumprimento da pena em regime fechado, que seria a devolução da humilhação que o Eduardo Bolsonaro e o seu intermédio levaram ao Alexandre e aos outros ministros da corte. Né?